crianças, tudo bem com vocês? E olhem quem está aqui novamente. Sim, eu, coordenadora Fernanda, e eu tinha certeza que eu ia encontrar com cada um de vocês. Afinal, nós temos um combinado. Esqueceram? Pois vou lembrá-los. Estar aqui todas as terças-feiras no programa Educação na TV, voltado para os alunos de segundos e terceiros anos do ensino fundamental. Hoje, o programa está repleto de cultura, ensinamentos, sabedoria e tem mais, ele está arteiro. Mas sobre isso eu vou conversar com vocês já já. Antes disso, eu convido a todos vocês a entrarem na sala de leitura e escutar, da voz da professora Rosângela Ribeiro, uma história que vai trazer para vocês muita sabedoria do povo africano. Já no Aprendendo Mais de Matemática, vocês aprenderão com a professora Esther Paula como compor um número através das fichas sobrepostas. Fiquem ligados. Agora sim, eu vou explicar porque o programa está arteiro. Hoje, nós teremos 2 quadros do Fazendo Arte em Casa. Um com a professora Aline, que trará para vocês a arte da isogravura. Já a professora Rosângela Ribeiro volta trazendo para vocês a vida e a obra de um artista que representa a nossa cidade de São José do Rio Preto. Vamos lá? Olá, pessoal! Eu sou a professora Rosângela Ribeiro e estou aqui hoje para fazer uma leitura para vocês que traz, em forma de poema, a ancestralidade do povo africano em ensinamentos para as nossas vidas. Nessa leitura, nós vamos aprender um pouquinho sobre uma maneira diferente de viver em comunidade e também sobre o valor da liberdade. A história está nesse livro aqui, ó, Canção dos Povos Africanos, escrita por Fernando Paixão, com ilustrações de Sérgio Melo, pela editora IMEP. Vamos lá? Neste poema de rimas, uma história comovente. De natureza africana, o sublime continente, berço de belas culturas, terra de sublime gente. Nas tribos e etnias, nos mais longínquos lugares, nossa África tem culturas de expressões bem singulares, selando sua identidade com seus gestos exemplares. Em determinada tribo das paragens africanas, um costume mostra o brilho das atitudes humanas, que tem o mesmo teor das essências soberanas. A mulher, quando engravida, para cumprir os seus mistérios, prepara o corpo e a mente com os seus caracteres e vai para dentro da selva, junto com outras mulheres. As mulheres juntas rezam e meditam na esperança, rogando que a natureza conceda a sublime herança. E a dádiva que lhes vem é a canção da criança. E quando a criança nasce, canta o povo em louvação. Também quando ela inicia os seus passos na educação, o povo outra vez se junta e lhe canta sua canção. E quando se torna adulto, o mesmo acontecimento. A tribo se junta e canta com maior sentimento. Também se escuta a canção no dia do casamento. E por fim, sua canção com sentimento profundo é cantada por seus entes quando ele está moribundo, na hora em que sua alma se despede desse para outro mundo. Como no seu nascimento sua canção é ouvida, assim ela o acompanha na hora da despedida, quando ele faz a viagem desta para outra vida. O que tanto nos fascina vendo essa comunidade é o respeito que se tem pela sua liberdade. Cada um tem a canção como sua identidade. O gesto mais comovente que nessa tribo se encerra quando se canta a canção para o indivíduo que erra. Um exemplo que motiva a todos os povos da terra. Quando alguém comete um crime, ato aberrante, um pecado, o povo faz logo um círculo no meio do povoado e dentro do círculo coloca o indivíduo culpado. Então a sua canção naquele instante é cantada e vem na sua memória a sua vida passada, e a pessoa que errou, por todos é perdoada. Não existe punição naquela comunidade. Enquanto ouve a canção, a pessoa na verdade sente no fundo da alma o valor da liberdade.
A liberdade sentida é fruto do perdão. O erro não é punido, não há tortura ou prisão. O amor é o responsável pela recuperação. Ao escutar a canção que dentro do peito ecoa, um sentimento de amor é que resgata a pessoa, embalada pelo canto que o povo da tribo ecoa. Essa história é uma herança de um povo que tem grandeza, de um povo que ensina ao mundo gestos de paz e nobreza, na canção que representa sua própria natureza. Essa foi a nossa história. Eu espero muito que você tenha gostado e aprendido muito sobre toda essa cultura que o povo africano nos traz. No início do livro, o autor também traz um provérbio africano que é muito importante para que nós, como famílias, pensemos. É o seguinte: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Ubuntu, eu sou, porque todos nós somos. Até a próxima. Oi, crianças, vocês estão bem? Eu sou a professora Esther Paula e hoje no Aprendendo Mais eu trouxe matemática. Nós vamos aprender a escrever números de duas formas diferentes, com palavras e com fichas sobrepostas. Essas são as fichas sobrepostas. Com elas, nós conseguimos compor e decompor números, como eu vou mostrar já já para vocês. Bom, as minhas eu trouxe impressas, como vocês podem ver, mas você consegue fazer aí na sua casa também, e é isso que eu vou ensinar agora. Para isso, nós vamos precisar de folhas de papel, aqui eu vou usar aquela sulfite, caneta ou canetão, canetinha e uma tesoura. A primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar essa folha ao meio. Mantenha ela no modo retrato e vamos dobrá-la assim, unindo as duas pontas, apoiando na mesa para fazer a marcação. Bom, com ela assim, agora eu viro e dobro novamente ao meio, só que na outra direção. Olha só, aperta bem as laterais. Mais uma vez, nessa mesma direção, eu dobro ao meio de novo. Lembrando de deixar bem marcadinho para a gente conseguir ver todas as divisões da folha. Vamos abrir. Perceba que ficou marcado 8 retângulos e nós vamos usar esses retângulos para fazer as nossas fichas. A primeira ficha que nós vamos fazer é da unidade, que eu vou precisar de um retângulo só. Com a tesoura, eu separo um deles desta forma. Assim. E vou escrever a unidade 1 como exemplo aqui. Agora, para fazer as fichas da dezena, que tem 2 algarismos, eu vou usar 2 retângulos desses. Recorto com cuidado. Assim. E aqui eu vou colocar a dezena 10 como exemplo. Ficou dessa forma. Por último, a centena, eu preciso de 3 algarismos, então 3 retângulos um ao lado do outro. Assim, ó. E eu vou colocar a centena 100 também como exemplo aqui. Então ficou assim, o molde da ficha da unidade, a ficha da dezena e da centena. E como vocês podem ver aqui no meu painel, com o molde da unidade eu vou fazer do número 1 até o 9. Na dezena eu vou fazer do 10 até o 90. E para a centena do 100 até o 900. Bom, as fichas que eu vou usar hoje nessa aula são coloridas, por quê? Para que a gente consiga entender melhor o que é unidade, o que é dezena e o que é centena. E fica de sugestão se você quiser colorir as suas também. Bom, hoje nós vamos compor números. Aqui vai aparecer um número que a gente vai compor e esse número vai aparecer por extenso. Você sabe o que é isso? Um número por extenso é um nome que o número tem. É como nós chamamos ele. Vou dar um exemplo.
25. Quando eu olho para esse número e vou lê-lo, eu falo 25. E é justamente essa a forma por extenso desse número, 25. Vamos ao nosso primeiro desafio. O número é 177. Vamos por partes. 100, uma centena, esse número aqui. Agora o 70. 70, esse aqui, 7 dezenas. Por último, 7. 7 unidades, esse aqui. Vamos conferir? Muito bem, 177. Próximo desafio. O número é 254. Bom, 200 a gente sabe que é esse. 50. 5 dezenas, esse aqui. E o 4, 4 unidades, aqui. 254. É isso mesmo, 254. Próximo desafio, temos mais 398. Começo pelo 300, que é esse número. 300. Agora o 90. Aqui. 90. 398. 8 unidades. Aqui. 398. Conferindo. Muito bem. Último desafio. 481. 4 centenas, 400 é esse. 80. 8 dezenas, esse aqui. E que é uma unidade, aqui. 481. É isso mesmo. Bom, então separa o teu material e construa suas fichas. Assim você pode compor os números que quiser. Peça que um adulto também te desafie com alguns números. Bom, a nossa aula está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e hoje eu trouxe algo muito legal e muito divertido para vocês fazerem. Vocês se lembram da aula fantástica da professora Letícia, aonde ela falou sobre o cordel? Então, ela também falou da xilogravura, que é a arte estampada nas poesias de cordel, como esse exemplo aqui. De maneira simples, a xilogravura é a arte entalhada na madeira, aonde o artista passa tinta na parte elevada e sobrepõe o papel. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer a isogravura, que é a arte no isopor. Vem comigo que eu vou te mostrar o que você vai precisar. Você vai precisar dessas bandejinhas de isopor que vem com alimento no mercado. Existem algumas que já vêm assim, sem essa aba. Você vai precisar também de papel, tintas, pincel, esponja, algodão ou, se você não tiver, você pode usar os próprios dedos. Lápis, caneta e tesoura sem ponta. Você pode escolher fazer um desenho livre ou, se você preferir, você pode escolher um desenho e passar por cima do isopor, como eu vou fazer junto com vocês. Esse daqui ficou assim. Para a gente homenagear o cordel, nós vamos fazer esse chapéu de couro. Primeiro, peça ajuda para um adulto para cortar a aba da bandeja, porque você precisa que fique plano para poder sobrepor o desenho. O legal é que você pode usar até essa aba para poder fazer moldura. Já vai pensando no desenho que você vai querer fazer em casa. Corte com cuidado.
E vai ficar assim, só o fundo da bandeja. Se você for usar um desenho por cima, tome cuidado para não ficar fora. Você vai passar o lápis por cima com cuidado. Só para marcar o isopor. Depois, com todo cuidado, você precisa afundar o lápis, só que tome cuidado para não rasgar o isopor. É bem fácil e bem divertido. Você pode usar quantas vezes você quiser. Você sabia que essa técnica de cordel é usada desde a década de 30? E eles utilizavam materiais bem baratos para ser acessíveis para todas as pessoas. Agora a gente vai colocar tinta. Vocês podem usar até uma das bandejinhas para ficar melhor para espalhar. Eu vou usar um pincel. Cuidado na hora de passar para não colocar muita tinta. Só espalhar bem. Pegar uma folha e colocar por cima. Não aperta, só faz carinho. E ficou assim. Você também pode fazer um desenho livre. Se você for fazer o desenho livre, você já pode ir forçando com um lápis para ir formando no isopor. Eu vou fazer um sol. Fiz o mar, mas você pode fazer o desenho que você quiser. Solte a sua imaginação. Para esse desenho, eu vou usar várias cores. Solte sua imaginação. Não precisa ter medo de errar. A sua arte vai ficar linda.
Vamos ver como ficou? Ficou assim. E aí, vocês gostaram dessa aula de hoje? Espero que vocês tenham gostado e que vocês se divirtam com sua família. Por hoje é só. Beijos e até a próxima! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Letícia. Bom, isso vocês já sabem, né? Afinal, eu tô aqui todas as terças-feiras transformando esse espaço aqui no meu pedacinho de sala de aula, sempre com língua portuguesa e gêneros textuais. O gênero textual que eu trouxe hoje para vocês é cheio de encantamento, magia, fadas, príncipes, princesa, florestas encantadas. Opa, mas calma aí, senão vai perder a graça de tudo que eu tenho para dizer para vocês. Abram os portões para os contos de fadas. Há muito tempo atrás, há cerca de 300 anos, os pais e os avós contavam histórias para fazer as crianças dormirem. Mas essas histórias elas não eram registradas em livros como são hoje. Então, alguns autores decidiram percorrer cidades, vilarejos, vilas, para ouvir de várias formas essas histórias e imortalizá-las através das páginas dos livros. Nasceram, então, os contos de fada. Nós temos Charles Perrault, que é o escritor do Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho e Cinderela. Temos também Hans Christian Andersen, que escreveu O Patinho Feio, A Pequena Sereia, Polegarzinha. E os irmãos Grimm, que escreveram A Bela Adormecida, Branca de Neve e Rapunzel. Geralmente, os contos de fadas começam com Era uma vez, mas também podemos encontrar No Reino Distante, Há muito tempo atrás, entre outros começos. Nós temos personagens fantásticos, heróis, reis, rainhas, príncipes, princesas, vilões, madrastas, bruxas, personagens fantásticos, fadas madrinhas, amigos incríveis, doentes do bem. Bom, são muitos os personagens e todos eles cheios de encantamento. Esse gênero textual costuma ser estruturado em 4 partes. É o início, é onde o personagem vivia e como ele vivia. É todo o comecinho da história. Vai contar onde se passa e o que eles faziam. Nós temos o desenvolvimento ou conflito. É onde se inicia o problema da história. É a partir daí que os personagens vão começar a agir para resolver esse problema. Nós temos o momento mais tenso da história. É o clímax. O problema está no auge de acontecer e a gente fica com medo. Não sabe se o personagem principal vai conseguir resolver o problema ou não. E nós temos o desfecho, ou o final da história. Geralmente, ele é bem diferente de como a história começou. Vocês se lembram da Bela Adormecida? Então, era uma vez, num reino distante, um rei e uma rainha que desejavam muito ter um filho. Eis que o destino os presenteiam com uma linda princesa. Todo o reino ficou muito feliz com a chegada dessa garota. Só que teve um batizado e foram convidadas 12 bruxas. Uma, o rei se esqueceu de convidar. Elas presentearam a princesinha com sabedoria, inteligência, beleza. Num dado momento, entra no salão a fada que não havia sido convidada e joga na menina uma maldição. Ela diz que aos 15 anos, ela ia furar o dedo no fundo de uma roca e ia morrer. Ela sai do salão do mesmo jeito que entrou, sem dizer mais nada. Uma fada, que ainda não tinha dado o seu presente, diz para a menina que ela não vai morrer. Ela apenas vai furar o dedo na roca e dormir por 100 anos. Todo mundo no reino queima as rocas. Todas são destruídas, não sobra nenhuma. Mas, quando a menina completa 15 anos, ela vê uma torre que ela nunca tinha visto no castelo. Ao subir nessa torre, ela encontra uma senhora que fiava um tecido de linho e pergunta o que é aquilo. A velhinha diz:
É para fazer tecidos. Você quer experimentar? A menina fura o dedo na roca e cai em sono profundo. Todos no castelo dormem. Um príncipe encantado ouviu essa história que tinha uma princesa num reino, num castelo, e decide procurá-la. Quando ele chega, existem muitos espinhos em volta do castelo. Ele enfrenta a todos os espinhos. Ao chegar à torre, olha e vê uma linda princesa dormindo. Ele se apaixona assim que a vê. Dá um beijo de amor que desperta a princesa. Todos no castelo despertam. Eles se casam e vivem felizes para sempre. E agora, que tal você escolher o conto de fada que você mais gosta? Abrir esse livro, entrar nesse mundo e ler para todos da sua família? Um beijo, tchau! Oi, pessoal! Tô aqui de volta, a professora Rosângela, só que agora para falar sobre arte com vocês. E trazendo um pouquinho sobre um artista que fez de São José do Rio Preto a sua morada. Por acaso você já ouviu falar sobre José Antônio da Silva? Essa pessoa aqui, ó, ele foi mais conhecido como Silva. Talvez você já tenha escutado sobre ele. O Silva, ele nasceu em 1909, na cidade de Sales Oliveira, aqui no interior de São Paulo mesmo. Ele passou muito tempo da sua vida aqui em Rio Preto e faleceu aos 87 anos de idade. E foi aqui também que a sua carreira foi descoberta. Ele foi descoberto como artista no final dos anos 40, na nossa cidade. Silva gostava de dizer que ele era um artista completo, porque ele fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Ele era pintor, escritor, escultor, músico violeiro, contador de causos, repentista e foi também o criador do primeiro museu de arte contemporânea daqui da nossa cidade. Ele gostava de representar a paisagem agrária da cidade, como plantação de algodão, queimadas, as boiadas, o trabalho e cultivo da terra e também a diversão na roça, é claro. Ele ficou conhecido também como um representante importantíssimo da arte naif no nosso país. Essa palavra estranha, naif, significa em francês ingênuo ou inocente, que é usado nesse tipo de arte para falar sobre artistas primitivistas que usam os sentimentos, aquilo que vem de dentro, para representar nas suas obras, sem ter um certo ou errado, e muitas vezes esses artistas até não são formados para isso. Também essas obras têm cores muito fortes e chamativas. O nosso artista gostava muito de representar imagens de lugares importantes de Rio Preto. Quero ver se você descobre que lugar de Rio Preto é esse que o Silva representou nessa obra. Ó, eu vou te dar um tempinho para pensar, hein? Se você disse que esse é o Cristo da Vila Maceno, parabéns para você, acertou. E esse lugar aqui, hein? É um tipo de veículo que transita pela nossa cidade. Acho que essa dica ficou bem fácil, viu? Pensou? Isso, ele representou o trem que corta a nossa cidade aqui nessa obra, principalmente a chegada do primeiro trem à cidade. Bom, eu quero te convidar, pensando nas obras do Silva, para fazer arte aí na sua casa. Você pode, por exemplo, desenhar a paisagem da sua janela. Já que nesses tempos nós não podemos sair de casa para olhar outros ambientes, você pode desenhar o que você vê daí. Nós chamamos de desenho de observação. Algumas crianças muito queridas da cidade, que são alunos também da Rede Municipal de Ensino, me enviaram algumas fotos da sua paisagem. Olha que bacana! Algumas até já desenharam o que estão vendo. Fica como ideia para você. Um outro tipo de desenho que você pode fazer, nesse mesmo sentido do Silva, é um desenho de memória. Qual é o lugar que você mais sente saudade de passear em Rio Preto? Essa pode ser uma dica.
Você pode usar diversos materiais para isso. Use tintas, como aquelas que você aprendeu no programa, ou outros tipos que você tiver em casa, giz de cera, lápis de cor, papéis diversos, papelão. Use principalmente a sua criatividade para fazer coisas incríveis na sua casa também. Aí uma outra dica muito legal, para quando tudo isso passar e nós pudermos passear novamente, é para que você visite o museu que tem o nome do nosso artista. É o MAP, Museu de Arte Primitivista. Ele fica no centro da cidade, na Rua Voluntários. Inclusive, nesse mês, o museu completou 40 anos de existência. Bom, eu espero que o Silva te sirva como incentivo para criar e que você faça coisas impressionantes por aí. Quem sabe você não se anima com a sua família e monta até uma pequena exposição. E é isso. Até a próxima. E aí, crianças, gostaram? Quanta sabedoria, quantos ensinamentos, quantas aulas bacanas desde o primeiro programa. Mas espera aí, vocês perderam alguma atividade? Querem rever novamente? É só acessar os canais oficiais da Secretaria Municipal de Educação através da página do Facebook ou do YouTube. E hoje, antes do meu bye oficial, eu vou trazer para vocês um trecho de uma cantiga que representa todo o sentimento de nós, coordenadores, diretores, professores, funcionários da rede municipal de São José do Rio Preto. Então, escutem com o coração. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te dar um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de vocês. Um beijo, bye!